Bom dia, graça e paz. Seguindo nos comentários de Mateus, capítulo 26, agora chegamos no versículo 36 a seguir, que trata dos últimos momentos de Jesus antes da sua morte. Jesus lá no Getsêmani, um lugar onde ele se retirava muitas vezes para orar, para estar em comunhão com Deus. Escute aí o que diz esse texto. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, que eram João e Tiago, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. A oração é algo grandioso que nós, seres humanos, temos, que Deus nos deixou, né? Este privilégio, Ele nos concedeu este privilégio de nós podermos elevar os nossos pensamentos e as nossas palavras a Ele, Deus. E o privilégio é que, sendo nós pecadores, Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele sabe o que está acontecendo. Bom, muito se tem falado de oração. Há muitos seminários sobre oração, há muitas palestras sobre oração, há muitos ensinamentos sobre oração. Mas, meus queridos, infelizmente não há muita oração. Infelizmente não há muita vida de oração. Até que nós necessitemos, né? Até que nós estejamos precisando, estejamos atravessando um momento de angústia, de dor, então corremos para orar. Um profeta do Antigo Testamento diz: estando angustiado, de madrugada me buscarão. Muitas vezes nós só buscamos a Deus em oração quando estamos angustiados, quando estamos fartos, quando a saúde está boa, quando temos um bom emprego, quando temos uma conta bancária farta. Muitas vezes não recorremos a Deus em oração. Mas, meus queridos, o exemplo de Jesus em oração é muito maravilhoso, é muito grande. Nós precisamos olhar para o nosso Mestre. Jesus orou do início ao fim de seu ministério aqui e ensinou os seus discípulos a orar. E nós precisamos não apenas aprender a orar, mas precisamos praticar a oração. Jesus chamou seus 12 discípulos e depois disse para 9 deles: fiquem aqui assentados enquanto eu vou ali orar. Os 9 ficaram e ele tomou junto consigo Pedro, Tiago e João e subiu para o Monte das Oliveiras, num lugar chamado Getsêmani, e um lugar onde tinha lá um arvoredo, e ele foi orar. E ele se angustiou, ele se entristeceu muito. Por que da sua angústia e da sua tristeza? Porque eram seus últimos momentos aqui na terra. Os homens iriam prendê-lo, açoitá-lo, maltratá-lo, humilhá-lo de todas as formas. Depois iriam crucificá-lo
ele seria morto pelos homens. O Deus que criou os céus, criou a terra, criou os homens, que fez apenas o bem, que falou apenas a verdade, não foi aceito, não foi recebido. Isso é uma coisa natural. Nós, seres humanos, somos pecaminosos, pecadores, depravados e muitas vezes escolhemos erradamente. Os homens escolheram Barrabás, o homicida, o ladrão. E não é isso que até hoje acontece? Muitos escolhem um ladrão, muitos escolhem corruptos para governá-los, abandonando aqueles honestos, os homens de direito. Muitas vezes fazemos isso. Não foram somente os judeus que fizeram isso com Cristo, mas até hoje nós fazemos isso. Mas, meus queridos, o que nos ajuda a vencer as nossas dificuldades é termos uma vida de comunhão com Deus por meio da oração. Jesus chamou Pedro, Tiago e João, disse: orai aqui comigo, vigiai e orai comigo, eu estou triste, estou angustiado, fiquem aqui e orem comigo. E ele afastou-se um pouquinho. Isso mostra que muitas vezes precisamos estar a sós com Deus. E lá ele, angustiado, dizia: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba. No entanto, não faça a minha vontade, a vontade de Deus. Foi que Jesus padecesse por mim e por você. Ele então passa aquele momento de angústia, de oração, ele vai até onde estão os discípulos e os encontra dormindo. E Jesus então os repreende, os exorta, dizendo: mas nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne não está pronta. A carne é fraca, vocês precisam orar. Meus queridos, este é o grande ensinamento de Jesus nesse texto. Por que que muitas pessoas têm sucumbido na vida cristã? Porque muitas pessoas, ao invés de falar a verdade, mentem. Porque muitas pessoas, ao invés de viverem uma vida fiel à sua esposa, são infiéis. Porque muitas pessoas, ao invés de ter uma vida moral, verdadeiramente cristã, têm uma vida imoral, impura, caem no adultério, na mentira, no roubo, na prostituição, na corrupção, no suborno e em tantos outros pecados. Porque deixam de ter uma vida de oração, porque muitos casamentos estão se desfazendo por falta de uma vida de oração, porque muitos pais brigam com seus filhos e os arrebentam por falta de uma vida de oração, porque que muitos filhos estão aí numa vida promíscua, numa vida miserável, por falta de uma vida de compromisso com Deus em oração. Por que que muitas igrejas se tornaram clubes sociais de entretenimento às pessoas e não de salvação e não de transformação de vidas, por falta de uma vida verdadeira de oração? Por que que muitos pastores abandonaram seus ministérios e passaram a ser psicólogos, professores, doutores disso, naquilo, por falta de uma vida de compromisso com Deus e oração? Porque a igreja evangélica, não apenas no Brasil, mas no mundo, tirando suas exceções, tem vivido uma vida tão frágil por falta de uma vida de oração. Jesus nos ensina: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Os discípulos continuaram dormindo. 3 vezes isso aconteceu. Na verdade, Jesus passou uma noite orando e os discípulos uma noite dormindo. No outro dia, Jesus vence, faz aquilo que lhe era para fazer. Ele vence, não maltrata ninguém, não retruca, não blasfema, não xinga aqueles que estão maltratando, humilhando, matando. Pelo contrário, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele perdoa um dos malfeitores que estava do seu lado. E os discípulos que estavam dormindo? Os 9 que estavam embaixo não conseguiram expulsar os demônios de um homem. Não conseguiram. E os discípulos, os que estavam ali orando, os que estavam ali dormindo com ele, fugiram, negaram, e assim é a vida do homem sem oração. Quero lhe convidar, meu querido, a não apenas a fazer cursos de oração, mas orar. Deus te abençoe, tenha um bom dia.